Está no ar agora o Ponte Digital. O assunto que iremos abordar hoje é sobre robô na medicina. A medicina já está sendo grandemente beneficiada em um curto espaço de tempo pela nanotecnologia, com as aplicações da nanorobótica futuramente sendo mais ainda. No campo da medicina e na área de saúde, encontramos robôs de diversas formas. Robôs de apoio a idosos e deficientes, como cadeiras de rodas automatizadas, robôs membros artificiais, robôs órgãos artificiais e robôs que participam de cirurgias. Hoje em dia, temos vários robôs que atuam como funcionários de hospitais. Um deles é o robô HelpMate, que se move autonomamente em hospitais transportando refeições, medicamentos e roupas sujas, consequentemente liberando o pessoal auxiliar de enfermagens para as tarefas mais relacionadas com os doentes. Ele é altamente configurado ao ponto de deslocar-se ao longo dos corredores, desviando das pessoas e dos obstáculos fixos ou móveis. Para mudar de piso, o robô faz o uso do elevador, o qual ele chama através de ligação por infravermelho. Existem também robôs que ajudam na distribuição de remédios nos hospitais. O robô RX, que foi projetado para trabalhar em hospitais e prepara as receitas dos pacientes, pílulas, comprimidos e etc. Controlado por computador, o robô RX coloca os medicamentos receitados pelos médicos em pacotes com um rótulo e um código de barras igual ao que tem no pulso do paciente que deve tomá-los. Desta forma, a enfermeira pode verificar antes de administrar um remédio ao paciente e isso causa muito menos erros do que se fosse preparado por humanos. Há tecnologia de sobra e robôs para todos, como o robô cadeira de rodas, que é para pessoas deficientes. Essa cadeira de última geração faz uso de sensores colocados à volta dos olhos do utilizador e que registram o eletrooculograma, que são sinais elétricos que variam com o ângulo dos olhos na cabeça. Desta forma, o operador deficiente pode controlar a cadeira apenas com o olhar, ou melhor, com a direção do olhar, fazendo-o andar, mudar de direção ou mesmo parar. A cadeira segue na direção que é solicitada e para isso ela detecta obstáculos e os contorna. Existem robôs que substituem membros, são chamados robôs membros artificiais. Os robôs que são braços, mãos ou pernas artificiais. Para uma prótese ser considerada um robô, ela deve ter mecanismos robóticos com sensores e atuadores, ser automatizada e ter um sistema de realimentação. Ela irá substituir músculos como o dos braços, mãos e pernas, obedecendo o comando do seu utilizador. Os cientistas da área de neurociência investigam como se pode usar as nossas ondas cerebrais e a interface entre o nosso cérebro e o computador, chamado de Brain-Computer Interface. Esse mecanismo permite que as pessoas controlem os membros artificiais, por exemplo, diretamente do cérebro. Eles já estão implantando pequenos chips de apenas 4 mm² na região do cérebro responsável pelo controle e coordenação dos nossos movimentos. Possuem robôs que salvam vidas, substituindo órgãos com órgãos artificiais. Esses órgãos funcionam automatizados e são considerados de artefatos robóticos. Alguns desses órgãos, como o coração artificial, que foi construído por um médico japonês no Texas, não precisam ser colocados dentro do corpo do paciente para funcionarem como substituto do órgão original do paciente. Agora nós vamos falar sobre satélites. Um satélite artificial é qualquer corpo feito pelo homem e colocado em órbita ao redor da Terra ou de qualquer outro corpo celeste. Apesar dos satélites terem as mais variadas funções, geralmente eles possuem partes em comum. Todos precisam de energia e, por isso, a maioria
conta com painéis solares e também com antenas para comunicação, através das quais é feita a emissão e recepção de dados. Grande parte dos satélites operacionais em órbita são destinados a telecomunicações, por meio da transmissão de sinal de TV, rádio, ligações telefônicas e outros serviços. A principal vantagem da utilização dos satélites é a cobertura global que podem oferecer. Além dos satélites geoestacionários, existem ainda satélites em órbitas médias, chamados MEOs, e em órbitas baixas, chamados LEOs. Estes satélites se movem em relação à Terra, o que implica na utilização de antenas móveis ou frequências mais baixas. Mas o que são satélites de comunicações? São satélites colocados em órbita da Terra com a missão de transportarem repetidores de sinais de comunicações. A comunicação entre estações de telecomunicações, localizadas em 2 pontos da Terra, podem ser estabelecidas se ambas as estações estiverem visadas direta para o satélite. Os satélites podem transportar vários repetidores, também chamados de transponders, e também possuem diferentes antenas e frequências. Existem algumas regulamentações sobre satélites. O satélite não é um serviço de comunicações. Ele é utilizado como meio de transporte de sinais de telecom por prestadores que possuem licenças para prestar serviços de telecomunicações, como prestadores de telefonia fixa, celular ou comunicação multimídia, prestadores de serviço de TV por assinatura via satélite, prestadores de serviço móvel global por satélite. Para que o satélite seja utilizado por uma prestadora de serviços de telecom no Brasil, é necessário que a Anatel lhe confira o direito de exploração de satélite brasileiro ou estrangeiro. O satélite brasileiro é aquele que ocupa uma posição orbital, alocada pela UIT para o Brasil. Vocês acompanharam agora a entrevista de João Pedro com o professor Márcio Monte sobre satélites. Estamos aqui hoje no Laboratório de Telecom com o professor Márcio Monte. Ele vai falar um pouco mais sobre o assunto. Então, professor, como é composto o sistema de comunicação via satélite? O sistema de comunicações via satélite ele é composto por uma estação terrena ou estação terrestre e os satélites, que fazem uma constelação em torno da Terra, nas suas órbitas específicas para esse fim. O sistema também ele possui em terra o controle total do satélite, que é a estação das estações espaciais. E quais são as aplicações para esse sistema? Bem, o sistema de comunicações via satélite tem muitas aplicações. A televisão, tá certo? A HDTV, temos também o GPS, temos também as comunicações em locais que não temos acesso direto, ou via fibra óptica, ou via cabos metálicos. Então a comunicação via satélite vai ser utilizada principalmente para comunicações a longas distâncias. Você tem localidades em locais em que você não tem acesso via cabo. E quais são os tipos de satélites usados para telecomunicações? Bem, os satélites utilizados para telecomunicações são gerenciados principalmente pela Spamar e temos também os satélites que ocupam as órbitas, como são chamadas, de geoestacionárias. São as órbitas que estão circulando em torno do Equador e que não possuem a mesma velocidade de rotação da Terra. De maneira que a estação terrena sempre vai enxergar esse satélite numa posição fixa, como se ela estivesse sempre apontando para esse satélite em qualquer ângulo de rotação da Terra. O GPS também é um sistema de satélite? Sim, é um sistema de satélite formado por uma constelação de satélites, sendo que toda vez que o seu receptor estará apontando ou recebendo sinais de pelo menos 3 satélites, que vão lhe dar as coordenadas do ponto onde você está e do ponto que você quer chegar. Então, nós temos o sistema de gerenciamento que faz o controle dessas coordenadas. Então, nós temos uma aplicação muito importante, muito utilizada hoje, né, em veículos e também quase todos os celulares já têm esse aplicativo.
E qual é o futuro das comunicações via satélite? Bem, o futuro das comunicações via satélite é muito amplo, tem muitas aplicações ainda a serem desenvolvidas. Existem algumas limitações de frequências, porque hoje nós estamos usando a banda C e a banda KU, principalmente para TV, e a banda C para telecomunicações. Mas, de qualquer forma, essas necessidades sempre vão existir, porque o nosso planeta é muito grande e nós temos muitos locais que as comunicações precisam chegar, e o único meio ainda é o satélite. As aplicações, então, são diversas. Nós temos, como nós falamos, muitos... Não, conta aí, vai. E assim encerramos o Ponte Digital. Até a próxima edição.